Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, pega a sua Bíblia aí em nome de Jesus. Não quero me demorar, porque Deus quer falar conosco nessa noite. Abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 7, antes de você sentar. Amém. Júlio, se você puder colocar um pouquinho mais do microfone no meu fone, por favor, eu agradeço. Muito obrigado. Juízes 7, todo mundo achou? Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra antes de você se assentar. Diz assim: Jerubaal, isto é, Gideão e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale do lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais e por isso não posso deixar que você derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte de Boá e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas eles ficaram com toda a comida e com todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Mas se você tiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir que eles estão dizendo, e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas e os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos da areia e da praia do mar. Enquanto Gideão chegou, ouviu um homem contando seu sonho ao amigo. Ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu numa barraca. Ele caiu, virou do avesso e ficou ela caiu, virou do avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levante-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com a tocha dentro. E disse: olhem para mim. E quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que o levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento
atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zezerá e foram até Bet-sita e até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então os homens da tribo de Naftali e Asser e das duas metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lute contra os midianitas, defendam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bará, e não deixe os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bará. Eles prenderam Oreb e Zeeb, os dois chefes midianitas, mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeeb no seu tanque de pisar uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb e Zeeb para Gideão, que estava a leste do rio Jordão. Põe a mão no seu coração aí, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tocar os nossos corações nesta noite, e que esta palavra venha trazer transformação no nosso interior. Em nome de Jesus, vivifica o nosso espírito, a nossa alma. Senhor querido, meu Pai amado, enquanto nós estivermos compartilhando da Tua palavra, que o inferno seja paralisado, que toda ação de Satanás seja paralisada agora, em nome de Jesus. Pai amado, eu te peço nesta hora também, que enquanto nós estivermos aqui, Pai amado, compartilhando da Tua palavra, oferecendo um culto a Ti, milagres aconteçam no nosso meio, que a cura venha sobre cada um que precisa de cura, que a enfermidade bata em retirada em nome de Jesus, que todo mal lançado seja desarraigado, desfeito, neutralizado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você crê, pode dar um glória a Deus e se assentar em nome de Jesus. Eu lembro que quando a gente era um pouco mais novo, nós éramos um pouco mais novos, porque eu ainda sou novo, a gente ficava brincando na escola, né? A gente falava assim: você já assistiu aquele filme lá, As Lindas Tranças do Rei Careca? Quem lembra dessa brincadeira? Quem lembra? O que era que falava mais? Qual que eram os temas dos filmes que falava? A volta dos que não foram. Essa é o tema da mensagem hoje. A volta dos que não foram. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: a volta dos que não foram. A palavra de Deus nos mostra algo muito interessante, porque Deus levantou Gideão, e diz a palavra que Gideão e todos os homens dele se levantaram, se ajuntaram, e eles foram até um determinado lugar. Para quê? Para guerrear contra os midianitas. Ele juntou todo mundo, pegou todo mundo ali, junta todo mundo, todo o exército do povo de Deus, dos israelitas, juntou todos eles, diga todos. Juntou todo mundo e falou: nós vamos contra os midianitas. Eles estavam ali todos preparados. A Bíblia nos mostra, a gente vai vendo, que a Bíblia nos mostra que eram ao todo 32 mil, diga 32 mil. Os estudos dizem que esta quantidade de homens era 1/6 do exército inimigo. Era 1/6, diga 1/6. 1/6 do exército inimigo, ou seja, o que estava esperando, os inimigos que estavam esperando ali o povo de Deus, era 6 vezes maior. Ou seja, 32 mil, a gente estava fazendo uma conta, eu peguei a calculadora e eu fui lá, dava 192 mil homens, diga 192 mil homens. 32 mil homens prontos, estavam ali para guerrear. Eles iam no nome do Senhor, eles estavam empolgados, pegaram as espadas, estavam juntos ali. E aí quando eles vão se preparar para sair, o Senhor chama Gideão e diz assim: Gideão, é o seguinte, tem muita gente, tem gente demais, diga, tem gente demais. Como assim, Deus? A gente tem, isso a Bíblia não conta, mas eu estou aqui, né? Lá tem gente 6 vezes mais que a gente. Como é que a gente vai? Tem pouca gente, Deus. E Deus disse: não, tem pouca, aliás, tem gente demais. Porque é o seguinte: se vocês forem com todo esse povo,
vocês vão vencer a guerra e vocês vão achar que vocês que venceram e não precisavam da minha ajuda. Vocês vão achar que foram vocês, que foram na capacidade, que foi na capacidade de vocês que vocês venceram a guerra. E aí a palavra de Deus diz aqui, que Deus tinha falado com Gideão, e ele dizia assim: eu não posso deixar vocês irem com todo esse povo, tem muita gente. Eu preciso te dizer, nós estamos no ano de avançar, mas o avanço que vai acontecer na minha vida e na sua vida, não vai ser do jeito que você pensa que vai ser, não vai ser na sua capacidade, mas vai ser do jeito que Deus quer, da forma que Deus quer, na quantidade que Deus quer. Você está entendendo, querido, que não é você talvez está desenhando, está falando, eu vou avançar dessa forma. Não, Deus está dizendo assim, tem gente demais, tem muita possibilidade. Você vai achar que foi pela sua capacidade, mas Deus vai tirar todas as possibilidades humanas para que mostre a glória dEle, para que a glória dEle venha sobre a tua vida e mostre a grandeza do nosso Deus. Porque tudo que Deus faz e tudo que Deus vai fazer na tua vida e na minha vida é por causa que é para que a glória dele seja vista, para que o nome dele seja louvado. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ele: não vai ser do seu jeito. Água de coco, gente, isso aqui é bom demais, viu? E aí, sabe o que acontece? O verso 3 diz assim: anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo, saia do monte Gibeá e volte para casa. Gideão anunciou e 22 mil homens voltaram. De 32, 22 mil foram embora, picaram a mula, deram linha na pipa. Gideão chegou e falou assim: quem está com medo aí? Falou: pessoal, quem está com medo aí? 22 mil se levantaram e falaram assim: eu estou aqui. Você imagina, amado? Diga 22 mil. 70%. 70% do exército disse que estava com medo. Agora, vamos pensar aqui. Por que Deus já não foi lá e arrancou? Tira esse, tira esse, tira esse, tira esse, tira esse. Sabe por quê, amado? Porque Deus deu uma oportunidade do povo decidir. Quando Deus manda Gideão perguntar quem estava com medo, é por causa que quem tem medo não tem fé. A presença do medo é a ausência de fé. Porque quando eu tenho fé, eu não tenho medo. Você está entendendo? Eu tenho fé, eu não tenho medo, porque eu sei em quem eu estou crendo, porque eu sei e eu já ouvi alguém pregar sobre aquela passagem que fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, disse Jesus, já venci o mundo e vocês vão vencer também. Por isso eu não tenho medo, eu tenho fé. Aconteça o que acontecer, eu não tenho medo, eu tenho fé. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: irmão, você não pode ter medo, porque se você tiver medo é porque você não tem fé. Você está entendendo? Se eu tenho medo, o medo, ele causa a ansiedade. Eu não sei o que é que vai acontecer. Você está entendendo? Por que Deus deu uma oportunidade para aqueles homens? Você tem medo ou você tem fé? A minha pergunta para você é essa hoje: você tem medo ou você tem fé? Como é que está seu coração? Você está com medo ou você está com fé? Porque se você tiver com medo, Deus vai fazer você voltar. Você não vai nem ir. 70%. Diga 70%. 70% tiveram medo e voltaram. 70% não tiveram fé. Gideão estava ouvindo Deus. Deus estava falando com Gideão, mas eles não perceberam que era Deus que estava guiando. E eles tiveram medo.
Deus não trabalha com gente medrosa. Deus não trabalha com gente preguiçosa. Quando Davi chegou diante do gigante, por que que Davi derrubou o gigante? Porque ele se disponibilizou a derrubar o gigante. Por que que ele se disponibilizou a derrubar o gigante? Porque ele não tinha medo, mas ele tinha fé. Por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Sabe por que que você tem medo? Porque você ainda não conhece totalmente o Deus que você serve. Você não sabe do que Deus é capaz de fazer. Porque Ele é capaz de fazer o impossível. Ele é capaz de fazer o sobrenatural, amado. Essa noite, hoje, é noite do sobrenatural na sua vida. É a noite do sobrenatural. Deixa eu te contar aqui um negócio aqui. Deixa eu te contar um negócio. Nós fomos almoçar hoje, eu e minha esposa. E a gente chegou no restaurante. E a gente estava almoçando aqui em cima. E nós estávamos almoçando e tal. Aí saiu, ela foi pagar. Porque é sempre ela que paga, eu não pago nada. E aí ela estava pagando lá. E eu saí na calçada, fiquei na calçada esperando ela. E saiu uma cozinheira do restaurante na porta lateral. E veio na minha direção. E ela falou assim: você é esposo daquela moça ali? Eu falei: sou. Porque Deus mandou te dizer isso. E foi desenrolando. Desenrolou o rolo assim na minha frente. E começou a falar e eu comecei a chorar igual uma criança. E aí minha esposa chegou e ela falou: e para você é isso. Ah, gente, eu amo quando acontece um troço desse assim. Eu amo. Eu falei, aí subimos nós dois bocozão, chorando igual uma criança. Subimos, fomos lá comprar uns doces para nós engordar. De tanta alegria. Por que você está contando isso, pastor? Porque hoje é noite do sobrenatural na tua vida. Deus vai te surpreender em nome de Jesus, creia nisso. Se você acredita, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. $22.000 picaram a mula, sobrou 10. Diga, sobrou 10. Ixi, mas ainda está pouco ainda. Para a quantidade de inimigo que tem lá, sobrou 10. Gideão se prepara, fala assim: agora nós vamos. E aí eles se preparam para ir. Deus chama Gideão: Gideão, eita Senhor, tem misericórdia. Aí diz aqui, ó: e o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Fala assim: tem misericórdia, Jesus. Aí ele diz assim: levem todos as águas e eu ali os separarei, os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelham para beber. Por que isso? Por que Deus mandou Gideão levar o povo para beber água? O que significa água na nossa vida, querido? O Espírito Santo, sim ou não? O refrigério, aquilo que nos alimenta. Porque a gente pode ficar até sem comida, mas sem água a gente não consegue ficar, sim ou não? E aí a palavra declara que Gideão pegou o povo e levou para beber água. O que a gente aprende aqui é que Deus está olhando a forma que você bebe água, o jeito que você bebe água, e dependendo do jeito que você bebe água, você vai ser convocado ou não para avançar junto com aqueles que vão vencer. Você não entendeu nada, né? Deixa eu te explicar um negócio aqui. Eu fiquei pensando a respeito disso. Eu falei: por que Deus mandou o povo beber água? Qual era o que Deus queria? E ele disse que era para separar aqueles que iriam beber ajoelhado, daqueles que iam beber como os cachorros e trazer a água até a boca com as mãos. Como assim, ó? Deus falou que era para separar aquele que fizesse isso aqui, ó. Faz de conta que aqui é um rio, tá, gente? Imagina comigo aqui.
Tá bom? Ó a onda aí, ó. Deus falou assim, ó, aqueles que beberem assim, desse jeito, separa daqueles que beberem assim, ó. Horrível esse barulho, né? Horrível. Você entendeu? Deus mandou separar aqueles que estavam bebendo assim, daqueles que beberam assim, ó. Por quê? E eu fiquei perguntando para Deus, porque a palavra de Deus diz que 9.700 beberam assim, e 300 assim, ó. Por que como cachorro? Porque o cachorro ele não ajoelha para beber, ele fica aqui, ó. Ele vai bebendo. Naquela época, nos rios, o animal ele chegava para beber e ele ficava ligado, porque ele poderia ser pego por um jacaré, um peixe lá, alguém, um bicho que estava na água. E por isso que eles falaram, quando beber, se beber igual o cachorro, alerta, ligado, separa. 9.700 se ajoelharam e 300, diga 300, beberam vigiando. E eu fiquei perguntando para Deus por quê. E Ele disse: primeiro, a tua forma de beber a água, a tua forma de buscar Deus vai determinar se você é um vencedor ou não. E eu falei, como assim? Aí Ele me deu essa palavra aqui, ó. Cadê? Mateus 26, 41. Que diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 9.700 beberam assim, e 300 beberam assim, ó, se alimentando e vigiando, olhando o que é que iria acontecer. Eu estou me alimentando, mas eu estou vigiando. Não adianta nada você beber da água do Espírito e não vigiar. Não adianta nada você se encher do poder de Deus e não vigiar. Porque aqui essa palavra em Mateus está dizendo: o Espírito está pronto, está 0 quilômetro, 0 bala, mas a carne é. Deus hoje está querendo trazer isso para nós nessa noite. Se você quer avançar, você não vai só precisar orar, mas você vai precisar vigiar também. Entenda isso, amado. Enquanto 300 bebiam e olhavam e vigiavam, 900 beberam sem vigiar. 9.700, diga 9.700. Diga assim, 70% tiveram medo. Não, gente, vamos lá, vamos falar com mais força em nome de Jesus. Eu sei que talvez você não jantou hoje, mas você vai jantar daqui um pouco. Vou acabar o culto até uma meia-noite, eu acabo o culto. Você vai para casa, você vai comer, entendeu? Fala assim, 70% tiveram medo. 29% não souberam vigiar. Sobrou quanto? Hã? Não. Vamos de novo. Não. Vamos lá, gente, ó. 70% tiveram medo. 29% não vigiaram. Sobrou quanto? Aê! Deus vai fazer o impossível acontecer, não é com 70 nem com 29, mas é com 1%. É com aquilo que você acha que não vai acontecer. Aleluia, é isso que Deus vai fazer. Com 1% Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Deus não precisa de quantidade, Deus só precisa de qualidade. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome ali, eu estarei. Deus não precisa de 70 nem de 29, Deus precisa de 1% para ir e fazer você vencer a guerra que você está enfrentando.
Só que você precisa aprender a vigiar, não só orar, mas também vigiar. 70% tiveram medo. Quem são esses, pastor? Aquele que não vem para a igreja, aquele que não está afim de lutar pelo Senhor, aquele que não está afim de sacrificar a vida. Sabe por quê, amado? O evangelho é confronto. Se essa palavra não está te confrontando, ela não vai prestar para nada. O culto precisa te confrontar. Você precisa sair daqui incomodado. Quando você sai feliz do culto, nossa, hoje o culto foi gostoso, não, o culto tem que te confrontar, a palavra tem que te confrontar. Você tem que ficar com aquele negócio, sabe, aquela coceira na cabeça e falar assim: meu Jesus, eu estou pisando na bola nesse negócio aqui, ó, eu preciso mudar, tem alguma coisa que eu preciso mudar, o que é que eu tenho que fazer para mudar? E 70% eles não querem saber de beber da água. Eles não querem saber de buscar Deus. Eles acham que não vale a pena. Tem medo porque não conhecem Deus e não se prestam a conhecer mais de Deus. Porque o evangelho é igual laranja, amado. Você precisa provar para você sentir o gosto, para saber se está doce ou não. O evangelho é assim, você precisa provar. Sabe por que você não se firma na igreja? É porque você não tem experiências com o Senhor. Você tem que buscar experiência. Tem que falar: Deus, me dá experiência, me mostra a tua glória. Eu preciso sentir, não de ouvir falar, mas de contigo andar. Porque o dia que você tiver experiência, você não vai sair da presença dEle. Você pode até enfraquecer, vacilar por algum momento, mas você vai lembrar: eu sei o que eu vivi com meu Deus, eu sei o que Ele fez por mim. Você está entendendo? Os 70 foram aqueles que não desejaram conhecer mais de Deus, e por isso não tiveram fé e tiveram medo. Fala assim: eu não sou os 70%. Pergunta para o seu irmão aí, se ele é os 70%. O que ele respondeu para você? Não, né? Pelo amor de Deus, irmão. A Bíblia fala que 9.700 foram embora porque não souberam beber da água. E é nisso aqui que eu quero parar um pouquinho e conversar com você aqui. Fala assim: não souberam beber a água. Fala assim: oravam, mas não vigiavam. Eu fico mandando vocês repetir. Tem gente que fala assim: esses pastor boca aberta que fica mandando repetir. Irmão, a palavra tem poder. Quando você declara, você grava. Pastor, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se eu chegar aqui para o pastor Esther e falar assim: mas você, opa, bolachinha aqui, mano. Ô, glória. Ó, água de coco, bolacha. Tá vendo? Se eu chegar para a pastora Esther e falar assim: mas você toca mal, hein? Jesus tem misericórdia. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Vai parar de tocar e vai embora. A palavra não tem poder? E se eu chegar para ela e falar assim, ó: nossa, como você está tocando bem, mesmo que seja mentira, você está tocando bem. O que ela vai fazer? Ela vai se empolgar, ela vai estudar mais, não é verdade? Então, quando você declara, você profetiza e você grava. 29% oravam, mas não vigiavam. E a gente precisa não só orar, e a gente precisa vigiar. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Você está vindo para a igreja, orando pela sua casa, pela sua família, pelo seu marido, mas você não dá testemunho lá dentro. Você está buscando pela tua família, mas você é o primeiro a criar confusão lá dentro da sua casa. Não vai dar glória agora, né? Não adianta nada você vir para a igreja, orar e pedir para Deus salvar a sua família, se nem você está convertido direito. Isso é orar e não vigiar. A pessoa fica aqui: Senhor, restaura o meu marido, restaura a minha esposa, converte eles. E só Deus sabe quem você é lá dentro da sua casa.
Você está orando e não está vigiando. Você precisa vigiar. Pedir sabedoria para Deus. Eu já contei essa história, vou contar de novo. A irmã queria converter o marido, mas era só quebra-pau dentro de casa. E ela falou: pastor, eu quero converter meu esposo, mas toda vez tem briga, a gente começa a discutir, o pau quebra. Nossa, eu já contei isso aqui um monte de vezes já. E aí o pastor fala assim para ela: irmã, você vai fazer o seguinte, toda vez que começar a briga, você enche a boca de água. E fica com a boca cheia de água até ele parar de falar. E aí começou a confusão, ela foi lá e encheu a boca de água. E aí foi a primeira vez, o marido parou de reclamar, parou de discutir, saiu. Segunda vez, foi começar a confusão, ela já encheu a boca de água. E aí 2 cultos para frente, ela estava lá no culto, lá adorando ao Senhor, o pastor fez o apelo. Quando ela menos percebeu, quem estava lá na frente? O marido dela. E ele aceitou a Jesus e tal. Quando foi no final do culto, ele quis falar com o pastor. E o pastor foi falar com ele. E aí ele falou assim, ele falou: querido, seja bem-vindo e tal. Ele falou: olha, eu vim aqui conhecer esse Jesus e eu quero esse Jesus na minha vida. Que se ele foi capaz de fechar a boca da minha mulher, ele é capaz de qualquer coisa. Você está orando pelo seu marido, pelo seu esposo, e você não está dando testemunho em casa. Você está pedindo promoção no seu trabalho, mas você enrola no banheiro, que eu sei. Você ora, mas não vigia. Quando o seu chefe vira as costas, você enrola. Quando o seu chefe vira as costas, você já cola no WhatsApp para falar com o pessoal. Você acha que está levando vantagem. Está orando, mas não está vigiando. Não está apto para avançar não, querido. Não está apto para avançar não. Você está entendendo? Quantos estão entendendo da glória a Deus aí? Você ora por prosperidade, mas não dizima, não primicia, não oferta. Senhor, abençoa. Você ora, mas não vigia, não faz o que tem que ser feito. Você quer crescer dentro da empresa, mas não estuda, não busca conhecimento. Ora, mas não vigia. Você está entendendo, querido? Só uma parte entendeu só. Quer a fidelidade de Deus, mas não é fiel para com Deus. Você quer a fidelidade de Deus, que Deus te responda, mas você não é fiel com o Senhor. Geralmente a pessoa que ora muito, que ela ora, que ela busca, que ela está fazendo campanha, tem um tal de orgulho espiritual que pega a pessoa que Deus se enoja com essas coisas. Sabe por quê? Porque a pessoa se acha melhor do que a outra, se acha mais santo do que a outra, só porque está orando mais. E aí a pessoa começa a destratar todo mundo, achando que ela é a top das galáxias. Ei, nada é nosso, querido. Eu estou aqui em cima pela misericórdia, pela graça. Cada vez que eu vou subir naquele altar ali, eu piso no primeiro degrau da escada, meu estômago fica, sabe, eu fico assim, me dá um negócio, me dá um calafrio, me dá de tanto temor e tremor que eu tenho de subir nesse altar e liberar uma palavra na sua vida. Pastor, mas você faz isso há 20 anos, pois é, mas todas as vezes eu me sinto como se fosse a primeira vez, porque isso aqui para mim é valioso, porque isso aqui para mim é grandioso, e tudo aquilo que está sendo falado, não está só tocando a sua vida, mas está tocando a minha também. E a pessoa ora, a pessoa jejua, e ela acha que ela é melhor do que qualquer outro que ora menos que ela. Você está me entendendo? É um orgulho espiritual. E geralmente essas pessoas que oram demais, que Deus começa a revelar, e Deus começa a fazer, as pessoas começam a achar que não precisa mais obedecer ninguém dentro da igreja, que não precisa mais obedecer líder, que não precisa mais obedecer o apóstolo, a bispa, os líderes maiores de dentro da igreja. Não, porque Deus fala comigo.
Você quer fidelidade de Deus, mas você não é fiel nem com o seu líder que você está enxergando. Como é que você vai ser fiel a Deus? Está orando, mas não está vigiando. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque aqui diz que 70% foram embora por causa do medo. 29% foram embora por causa que não souberam beber a água. Só ficou 1%. Deus não vai precisar de muito para fazer um estrondo aqui dentro, não. Só 1% só. Só 1% só. Entenda isso, querido. Sabe uma coisa que Deus falou muito comigo nesses dias? Porque essa palavra tá me massacrando já faz alguns dias, sabe? Tá me moendo já faz alguns dias. Você não é obediente nas pequenas coisas. Você ora, mas não é obediente nas pequenas coisas. Como assim, pastor? Nas pequenas coisas. O culto começa às 6, você chega às 6:30. Que eu vejo aqui de cima. Você vai no banheiro, você sai lá pela frente da porta de vidro, dá a volta do estacionamento inteirinho e vai lá no banheiro só para gastar tempo e não cultua a Deus. Por que as pequenas coisas, as pequenas coisas, elas revelam a nossa fidelidade, a nossa lealdade para com Deus? Sabe por quê? Porque é muito fácil obedecer às pequenas coisas. É muito fácil. E a gente tem pecado às vezes nisso. Por quê? Porque é fácil obedecer às pequenas coisas. E se você não obedece às pequenas coisas, significa que você não é fiel. Se você não for fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito. Você está me entendendo? É simples. Deus mandou dizimar, primiciar, ofertar, está pronto, está estabelecido, está declarado. E você criando desculpa para não obedecer. Vou dar um exemplo aqui. Na volta do encontro, coisa simples. Com que camiseta que a gente vem? Que é a camiseta do? E tem gente que não vem. Pastor, não muda nada. Não muda mesmo. Só o reino espiritual vê você. Lá, o bonito é o único que não obedeceu uma coisa tão simples que era para vir com a camiseta. Pastor, mas ela está suja. Quem mandou você dormir com ela? Minhas camisetas da igreja tá tudo guardadinha lá. Eu não uso não, irmão. Só quando pede para usar, não uso. Parece o guarda-roupa do Batman. Tem os uniformes, tudo da banda, tá tudo lá. E eu não fico usando à toa não. Pastor, você está querendo falar com quem? Com todo mundo. Estou te dando um exemplo de uma coisa bem simples. Porque você vindo de camiseta azul ou não vai mudar nada. Deus vai fazer o que Ele faz em toda a volta de encontro aqui. Você entende? Pastor, mas o senhor precisa ver que... Aí começa as desculpas. É por isso que a gente não vence. É porque você começa com desculpa. Esses dias eu estava lendo sobre Saul. Olha, eu falei para minha esposa, me deu uma vontade de dar uns tapas na orelha de Saul. Porque Samuel, usado por Deus, fala para Saul, vai lá e acaba com o povo, com o inimigo. E mata todo mundo, mata os bezerros, mata as crianças, as mulheres, os homens, mata todo mundo, o rei, os despojos queima, mata os bezerros, as ovelhas, mata todo mundo. O que Saul fez? Saul foi lá, matou todo mundo, só que os despojos ele trouxe, e trouxe o rei junto. Por quê? Porque andar com o rei prisioneiro era status. E aí Samuel vai, encurtando a história, Samuel chega perto de Saul. E aí Saul fala assim, vou oferecer o sacrifício aqui. Eu nem lembro se ele já tinha oferecido. Eu sei que ele falou assim, vamos oferecer o sacrifício. Estou esperando você para nós oferecermos sacrifício. E Samuel fala assim, que barulho é esse de ovelha aí, rapaz? Que barulho é esse de bezerro aí?
Falou, não, isso aí foram os despojos que nós trouxemos. E aí Samuel fala assim, acaso o Senhor não disse que era para matar todos? Que não era para trazer ninguém em vida? Aí sabe o que Saul fala? Parece que a gente está falando de história de hoje. Ele fala assim, não, mas eu trouxe para a gente sacrificar para Deus, vai ser tudo para Deus, vai ser tudo para Deus. E Samuel fala, não, Deus mandou matar tudo. Não, mas eu trouxe para a gente sacrificar para Deus, vai ser tudo para Deus. Não é porque o que você está fazendo está certo, que talvez não seja errado. E se não for aquilo que Deus quer que você esteja fazendo, você está em desobediência. Então Saul pegou aqueles despojos e falou assim, nós vamos oferecer em sacrifício a Deus. Samuel falou, era para matar todos. Mas ele disse, mas é para Deus, Deus vai ficar feliz. E aí que Samuel fala, Deus não tem prazer no sacrifício, quanto Ele tem na obediência. Se você não for obediente nas pequenas coisas, o inferno e o céu vai estar mirando em você, olhando a sua infidelidade. Entenda isso, amado, em nome de Jesus. Só 1% foi escolhido, só 1% foi escolhido. Por quê? Porque bebiam da água e vigiavam. Diga assim, eu preciso beber da água e vigiar. O verso 8 diz assim, então Gideão mandou todos os israelitas para casa, menos aqueles 300. Agora olha só o que diz aqui, ó, presta atenção. O começo do versículo 8 diz, Gideão mandou todo mundo para casa, os 9.700, os 29% foram embora. Aí diz aqui no segundo parágrafo, mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que toda a provisão do exército e todo equipamento do exército ficou para aquele 1%. Quem não quer lutar vai ficar sem provisão. E a provisão de quem não quer lutar vai ser depositada nas mãos daquele que está lutando. Você está entendendo? Que quando você se posicionar e aprender a orar e vigiar, toda a provisão daquele que não quer lutar vai ser depositada nas suas mãos. Isso é profético para a tua vida. Agora você precisa aprender a vigiar, orar e vigiar. E aí diz assim, ó, o acampamento dos midianitas estavam debaixo deles no vale. Naquela noite, verso 9, o Senhor Deus disse a Gideão, levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória para você, mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles, leve junto por ar o seu ajudante. E ele vai falando, Deus fala assim, Gideão, se você está com medo, porque gente, já era 1/6, caiu 99%, 1% só do que eles tinham. Imagine o coração de Gideão. Mas Gideão não estava com medo, ele estava com fé ali, ele estava ali pronto, ele estava ali fiel a Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, falou, Gideão, vou refrigerar o seu coração, porque Deus tem poder de refrigerar o seu coração no meio da guerra. Ele fala assim, vai lá e vai ouvir o que eles estão falando a respeito de você. E quando ele chega lá, um homem está falando para o outro lá, um soldado, eu vi um pão de cevada que entrava e rolava para dentro do acampamento, dentro da barraca, e virava a barraca do avesso. E o outro falou assim, Deus entregou nas mãos de Gideão o nosso povo. Ei, você não sabe quem você é no reino espiritual, amado. Ei, você não sabe a potência que você é. O inferno treme, aleluia, quando você se posiciona, ora e vigia. O inferno bate em retirada. Talvez você entrou aqui dizendo, eu não tenho valor, eu não sou ninguém, eu não tenho autoridade, eu não tenho poder, Deus não está olhando para mim. Mas eu quero te dizer uma coisa, o dia que você se posicionar para orar e vigiar, para se estabelecer, para se posicionar em posicionamento de guerra, você vai ver o inferno batendo em retirada, porque o inferno tem medo daquele que
que ora e que vigia. O inferno tem medo daquele que se posiciona. Deus, alabaxuri cantará, alabaxurianda, capacitou o 1%. O inferno não tem medo dos 70%. O inferno não tem medo dos 29%, mas ele tem medo do 1%. Talvez, amado, os 70% está lá fora, os 29% deve estar aí andando pelas dependências da igreja, mas o 1% está aqui dentro louvando e adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Ei! Oh! Ere carabachore canta. Você faz parte do 1%, amado. Haracadarabachore carabassoriando. É só você decidir, querer, desejar. É só você orar e começar a vigiar. Porque Deus vai usar esse 1% para fazer um arregaço nesse lugar. Deus vai usar o improvável. Deus vai usar você que talvez seja improvável. Deus vai usar você que talvez ninguém olhou para você até hoje, ninguém te dá valor. É você mesmo que Deus vai usar e vai suscitar e vai levantar para fazer uma grande obra nessa terra. Oh Deus, eu preciso terminar, já acabou meu tempo. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor aí. Quando Gideão ouviu que o inimigo estava falando, ei, quando você ouviu o que o inimigo fala a teu respeito, você vai estufar o peito, você vai se posicionar. O diabo tem mais medo de você do que você dele. O problema é que ele fica tentando fazer você não vigiar. E aí quando Gideão ouviu aquilo daqueles 2 soldados, ele levantou, voltou. E ele diz aqui, ele fala aqui, ó, quando o exército de Gideão ouviu, aliás, cadê aqui? O amigo respondeu tal. Quando Gideão ouviu esse sonho, entendeu o que ele queria dizer, então ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento dos israelitas e disse: levante-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Ei, eu preciso te dar uma notícia nessa noite. O Senhor está dizendo: levanta, ora, vigia, se posiciona, porque Ele entregou o inimigo da vossa alma nas mãos de vocês. Ele entregou o inimigo que está te assolando, te afrontando nas suas mãos. Você vai avançar e vai ter vitória. Pode levantar sua mão e glorificar o nome do Senhor, porque Ele está dizendo: se você vigiar e orar, vai ter vitória dentro da sua casa. Aí sabe o que acontece? Gideão chama o povo, fala assim: já a vitória é nossa, se posiciona. Agora Gideão, que estava mais ou menos cambaleando para lá e para cá, 22 mil foram embora, depois mais 9.700 foram embora, sobraram só 300, 1% só. Gideão estava ali, será que vai acontecer? Deus manda Gideão ir lá até o exército inimigo para ouvir o que eles estavam falando. Gideão volta forte, cheio de fé, porque ele viu: opa, a vitória está conosco, Deus já entregou os inimigos nas nossas mãos. O que você não sabe ainda é que Deus já entregou o inimigo nas suas mãos. E aí ele se levanta, e aí o verso 16 diz assim: Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro, um jarro com a tocha dentro, e disse: olhem para mim. Diga assim: uma corneta, um jarro e uma tocha. O verso 17 fala assim: e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, faça o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Ele estava dizendo assim: pega o jarro, pega a corneta e pega a tocha.
e olhem para mim. Ei, não interessa quem é o seu líder, que nível de intimidade que ele tem, ou que nível de know-how que ele tem. Não interessa quem é. Se você não olhar para o seu líder, você não vai prosperar. Pastor, mas você não conhece meu líder. Vai ler a Bíblia, vai ver a relação de Davi e Saul. Saul quis matar Davi, Davi ficou quietinho na dele e obedeceu em todo o tempo. Vai ver o fim de Saul e vai ver o fim de Davi. Não interessa quem seja o seu líder. A Bíblia está falando, olha para o seu líder e obedeça. E aí ele diz, pelo Senhor e por Gideão. Fala, pelo Senhor e por Gideão. O que significa isso, pastor? Pelo céu e pela terra. A glória para o céu, o poder do céu e a manifestação na terra. Deus vai glorificar o nome dele no céu e vai trazer a conquista da terra, das coisas, dos inimigos, vai cair por terra na sua vida. O que Deus vai fazer na terra através da sua vida vai glorificar os céus. Você está entendendo isso, querido? É ano de avançar. E quando eu vejo, e quando eu entendo, não é, nós vamos avançar o quê? Eu tinha uma empresa, vou ter duas. Eu tinha um carro, vou ter dois. Eu tinha uma casa, vou ter duas. Não. Deus quer te transformar. A imagem e semelhança dele. É você crescendo. Pastor, mas eu preciso de prosperidade. Isso aí é consequência. O foco é você ser transformado na presença do Senhor. Verso 19 diz assim: um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão, seus homens e seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram a corneta, quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam as tochas na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Gideão falou assim, quando chegar perto vocês vão gritar pelo Senhor e por Gideão. Vocês vão quebrar o vaso. Aliás, vocês vão tocar a corneta. Diga, tocar a corneta, quebrar o vaso e mostrar o fogo. Vamos lá, de novo. Fala assim, tocar a corneta, quebrar o vaso, mostrar o fogo. De novo. Tocar a corneta, quebrar o vaso e mostrar o fogo. O que quer dizer isso, pastor? Você só vai ter vitória quando você começar a adorar e você for quebrado na presença do Senhor. E só quando o vaso é quebrado que o fogo aparece. Como é que eles venceram? Foi na bicuda, foi na espadada. Foi, igreja? Como é que foi? Tocando a corneta, quebrando o vaso e mostrando o fogo. Sabe como é que você vence, querido? Quando você se levanta em adoração. Quando você se levanta em adoração e você deixa o vaso ser quebrado. Você deixa ser esmiuçado na presença do Senhor. E toda vez que o vaso é quebrado, o fogo aparece. O problema é que hoje ninguém está querendo se deixar ser quebrado, ser moldado, ser esmiuçado pelo Senhor. O fogo que Deus plantou dentro de você só vai aparecer quando você se deixar ser moldado por Deus. A Bíblia fala que o exército inimigo era como uma nuvem de gafanhoto. E eles não atiraram uma flecha sequer. Eles não deram um golpe sequer, uma lança sequer foi lançada. A Bíblia fala que o povo de Deus venceu, tocando a corneta, quebrando o vaso e mostrando o fogo. Quer dizer, pastor, que eu tenho que cantar e quando eu começar a cantar? Não, você tem que adorar, e adorar não é só cantar. Adorar é você resistir o pecado. Adorar é você obedecer.
Adorar é você resistir à tentação. Adorar é você parar de murmurar e começar a glorificar. Adorar é você parar de reclamar e começar a glorificar o nome do Senhor. Foi assim que eles venceram. E é dessa forma que a gente vai vencer. Ei, o inimigo mais forte que você, esse inimigo mais forte que você diz assim, é impossível, Deus está mandando te dizer que você vai vencer ele, tocando a corneta, quebrando o vaso e mostrando fogo. E diz que cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu. Eles ficaram parados em volta do acampamento dos inimigos e os inimigos fugiram. Aí fala assim, ó: enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Os próprios inimigos, eles se mataram. Deus fez com que isso acontecesse. Enquanto você adora, Deus vai fazer com que o seu inimigo se mate. Você não vai dar um glória a Deus por isso, não? Deixa eu te explicar de novo. Enquanto você adora, quebra o vaso e mostra o fogo, Deus vai fazer com que o seu inimigo se mate. Ele mesmo vai se acabar. Cada vez que você fechar a sua boca, cada vez que você não murmurar, cada vez que você resistir uma tentação e não pecar, cada vez que você obedecer às pequenas coisas, cada vez que você vigiar, sabe o que vai acontecer? O seu inimigo vai se matar, ele mesmo vai se acabar. Enquanto os 300 homens tocavam a corneta, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zezerá e foram a Bet-sita até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Aí diz o verso 23: então os homens da tribo de Naftali, Asser e as 2 metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lute contra os midianitas, defendam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bará, e não deixem os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bará. Era 300 que estava ali, 1% adorando, tocando a corneta, quebrando o vaso e mostrando fogo. E o inimigo começou a se matar. Eles começaram a se matar e fugiram. Quando isso aconteceu, Gideão chamou os exércitos vizinhos das outras tribos e falou: corre que eles vão passar, não deixa passar não. Como assim, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que manda você fazer, mas tem muito líder que manda você fazer, mas tem líder que fala assim: vamos fazer junto. Quando você se levanta para adorar o Senhor, quando você toca a corneta, quebra o vaso e mostra o fogo, sabe o que acontece? Você empolga o irmão do seu lado. E você fala: vamos, pega ele lá na ponta, lá que eu vou pegar ele na outra. E você influencia. Quando você se movimenta, você influencia. Foi isso que Gideão fez. O povo levantou, ele mandou os mensageiros e falou: corre, não deixa eles passarem não. E os caras saíram e foram e ajudaram o exército do Senhor. Esses dias atrás, muito tempo atrás, eu estava correndo. E eu fui atravessar a avenida. E aí o farol fechou. Eu estava lá. Daqui um pouco passa uma senhora correndo. E quando eu vi, eu estava correndo atrás da velha. E o farol estava verde. E a velha passou e eu saí correndo atrás. Atravessei a rua e eu falei: oxe, mas por que eu corri atrás dessa velha? E o Espírito Santo falou assim: tá vendo? Quem se movimenta influencia. Quem se movimenta vai influenciar quem está perto. Você está entendendo isso, amado? Ei, se movimente. Toque a corneta. Quebre o vaso e deixe o fogo aparecer, que você vai ver, que você vai influenciar. Você não vai precisar falar nada.
E a palavra diz que os soldados, parceiros, companheiros foram e prenderam, aprisionaram ali os líderes dos midianitas e mataram eles e levaram, aleluia, diz aqui, levaram a cabeça de Oreb e de Zeeb para Gideão, que estava ao leste do rio Jordão, dizendo aqui, ó, tá aqui, ó, a gente está ajudando vocês a vencer. Deus vai levantar pessoas para te ajudar você a vencer esse inimigo aí. Deus vai levantar pessoas para fazer você caminhar, para te ajudar, para trazer suporte na sua vida.